Bora falar de agro porque a safra 25-26 começou com o pé esquerdo. O aumento da inadimplência está levando bancos a confiscarem máquinas e leiloarem terras de agricultores endividados. Quem traz mais detalhes sobre essa situação é Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed. Seja bem-vindo à nossa programação. Normalmente, nós começamos essa nova safra entre o terceiro e quarto trimestre do ano e parece que problemas com as dívidas, problemas com os bancos estão prejudicando esse iniciozinho de safra. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, Gabriel, bom dia a todos. Pois é, Gabriel, é um início de safra aí que reflete bem, né, o momento complexo e até contraditório, né, do agronegócio brasileiro. Ao mesmo tempo que a gente tem falado aí em colheitas recordes, em plantio recorde, expectativa muito positiva em relação a volumes aí para essa nova safra, para muitos agricultores, ela já está marcada, vai ficar marcada, já está até, como a primeira que eles não vão conseguir semear, ou uma safra que vai ficar marcada pela perda de parte relevante do seu patrimônio, né? Eles vêm enfrentando aí, são de várias regiões do país, eles vêm enfrentando secas, estiagem, enchentes, problemas climáticos, problemas com o preço de commodities, endividamento além da conta, né? E, como estão descapitalizados, não têm conseguido arcar com os financiamentos com isso, né, não têm conseguido novos créditos para custeio e investimentos nas suas propriedades. Agora, para vários deles, isso se transformou, aí, como você disse, em um drama, né, com casos de confisco de máquinas e até de leilões de terras dadas como garantia. E isso está acontecendo aí em diversas regiões do país, mas, sobretudo, na região sul, que foi a mais afetada pelo clima aí nos últimos anos, né? Nas últimas semanas, Gabriel, a reportagem do AgFeed acompanhou algumas dessas histórias e acompanhou também alguns embates jurídicos que têm se repetido nos tribunais de vários municípios aqui do sul do país, sobretudo. Em vários casos, os produtores contestam a legalidade das ações dos bancos, dos credores, com diferentes teses sendo defendidas, ou às vezes de forma isolada, às vezes de forma coletiva, pelos defensores aí dos devedores, no caso dos produtores. No início de setembro, por exemplo, Gabriel, a primeira vara civil de Cornélio Procópio, no interior do Paraná, determinou que fossem devolvidas a um produtor rural 18 maquinários agrícolas apreendidos de uma fazenda pelo Banco John Deere, né, que financiou essas máquinas, e pediu confisco por falta de pagamento. O banco exerceu ali o seu direito de resgatar os bens que estavam como garantia do financiamento. Esses bens, essas colheitadeiras, plantadeiras, tratores, somavam perto de 50 milhões de reais, segundo a gente apurou lá no processo, né? E foram devolvidas ao produtor no dia 9 de setembro, 3 dias depois do confisco. E já no interior do Rio Grande do Sul, são quase que 5 anos de perdas consecutivas, e a gente ouviu várias histórias de agricultores que vão, de fato, deixar de plantar pela primeira vez justamente pela falta de recursos. Um deles, que é um produtor lá em Tupã-Seretã, que é um município lá do sul, na semana passada a gente conversou com ele corria para tentar evitar que a fazenda de 100 hectares, onde ele mora e onde ele cultiva, né, fosse a leilão. O leilão estava previsto para acontecer nesta segunda, agora, 20 de outubro, Gabriel. E ontem, depois até da gente ter publicado uma matéria contando o caso dele, ele nos avisou que conseguiu impedir o leilão na justiça através de uma liminar. Mas é importante dizer, assim, ele chegou a esse ponto porque ele acumulou perdas de até 40% do plantio entre 2021 e 2024. Então, com isso, ele não conseguiu arcar mais com os pagamentos e hoje tem uma dívida ali de 2 milhões de reais, frutos de financiamentos feitos, depois refeitos, né, renegociados, mas que, segundo o agricultor, foram inflados aí por juros abusivos. Então, ele correu quanto tempo para impedir o leilão da propriedade, infelizmente conseguiu, mas já avisou que não tem como plantar, né? O problema é que o que aconteceu com ele e com outros produtores é que os bancos, com o agravamento aí da inadimplência, da situação dos agricultores, os bancos passaram a reduzir a oferta de crédito,
restringir recursos para os novos plantios e ser mais seletivos na escolha aí daqueles para quem os bancos vão emprestar, né? Então, isso criou um ciclo vicioso, danoso ali para os produtores, que eles, com menos renda, eles não têm conseguido investir nas suas lavouras, com isso plantam menos, colhem menos, colhem menos em área e em quantidade, em produtividade, e com isso o caixa vai esvaziando e as dívidas se acumulam, né? Bom, algumas associações e advogados têm orientado os agricultores a usarem em suas ações um recurso baseado em uma regra prevista desde 1995 pelo Manual de Crédito Rural. Isso é uma espécie de um guia ali para o segmento, elaborado pelo Banco Central com normas sobre o funcionamento desses créditos e tal. Essas normas prevêem ali o direito de prorrogação e alongamento das dívidas geradas por quebras de safras geradas por eventos climáticos. Então, isso é bem importante, né? A questão é que, se para solicitar esse prazo extra, né, e mantendo os mesmos juros iniciais, porque a grande questão é que, muitas vezes, a renegociação vem com juros mais altos, seria necessário apenas formalizar o pedido no banco ali, juntamente com um laudo assinado por um engenheiro agrônomo ou um profissional habilitado que possa aferir o volume da quebra da safra e as causas, né? Então, comprovar que as causas são as climáticas mesmo, né? A APER, que é a Associação dos Produtores Empresários Rurais, que foi criada no ano passado justamente para ajudar nessa luta pela renegociação das dívidas, diz que essa norma se equipara a um modelo aí de securitização coletiva, né, para estimular o plantio, estimular a manutenção, né, dos plantios em caso de dificuldades, mas reclama que quem tem ido buscar esses direitos nos bancos tem sido ignorado, né? Os raros casos de sucesso, né, em que essa regra foi aplicada, foi obtido na justiça. Na negociação direta com os bancos não tem acontecido, segundo a APER. E aí aparece o outro problema, né? Os produtores também têm hesitado em recorrer a essa regra, porque, segundo a APER, eles temem sofrer retaliação do sistema bancário, principalmente ali nas pequenas cidades, onde há no máximo 1 ou 2 bancos com quem eles podem se relacionar, onde eles podem buscar crédito. Então, eles têm se retraído para não acontecer na necessidade de buscar um novo crédito, o banco barrar pelo fato de terem buscado na justiça ali os seus direitos, né? Essa proteção por essa norma. Então, o mais comum aí tem sido apelar para o judiciário apenas como forma de impedir perda de patrimônio e confisco das máquinas e tal. O escritório, e isso tem acontecido bastante, viu, Gabriel? Só esse escritório que conseguiu a devolução das máquinas confiscadas lá no Paraná nos informou que as consultas a esse respeito, aí, em relação a proteger bens, a evitar confiscos ou leilões, aumentaram mais de 100% só no último mês. Quer dizer, que esse é o momento, como você disse, né, entre o terceiro e quarto trimestre, em que os produtores vão em busca desse crédito, vão em busca do dinheiro para financiar os seus plantios, né? E eles não têm conseguido sucesso. Então, é um cenário aí complicado e que, se não vai impactar na colheita final do país, vai transtornar muito a vida de muitos produtores aí no país, Gabriel. Situação bastante pesada, um drama vivido neste começo de safra, o setor praticamente enforcado aí para pequenos e médios agricultores, até os grandes estão sofrendo nessa transição de safra, falando que a safra está mais cara, que eles estão com margens mais pressionadas. Vamos acompanhar, Luiz. Obrigado pelas informações, um ótimo dia, uma boa semana a toda a equipe do AgFeed. Obrigado, Gabriel. Uma boa semana para todos. Valeu.